Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula da EBD deste domingo. Como é que vocês estão também? Eu tô bem, graças a Deus. Deus continua cuidando das nossas vidas, não é? Então, hoje nós estamos aqui para mais uma aula. Vamos aprender mais sobre a Bíblia, sobre os milagres, sobre a vida de pessoas maravilhosas que serviam a Deus, que buscavam a Deus e que Deus fazia milagres na vida delas, porque elas eram pessoas que buscavam a Deus de todo o coração. Mas antes da gente começar nossa lição de hoje, nossa história de hoje, nós vamos fazer o que sempre fazemos no começo. Vamos orar. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, pelo teu cuidado com as nossas vidas, te agradecemos por esta aula, obrigado pela vida da tia, que o Senhor esteja dando sabedoria, abençoa cada criança que está aqui assistindo, cada pai, que o Senhor possa falar o coração de cada um de nós neste dia, Senhor, que a gente possa aprender mais de ti e pôr em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo a cada domingo. Nos abençoa, nos guarda, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos começar já a nossa lição. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que Deus tem poder para fazer todas as coisas? Vocês acreditam realmente que Deus pode fazer o que Ele quiser? Eu acredito. Imagina, Deus criou o universo, criou todas as coisas. E eu acredito que ainda hoje Ele pode fazer todas as coisas. Porque Ele é o arquiteto. Ele é o criador de todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, Ele continua podendo fazer tudo em relação à nossa vida. Vocês conseguem pensar, ou já passaram por algum momento que teve alguma dificuldade na sua vida ou da sua família? Por exemplo, alguém já ficou doente, alguém passou por alguma dificuldade, os pais ficaram tristes por algum motivo, ou você passou por alguma dificuldade na escola, ou precisou ficar internado porque estava doente. Já aconteceu isso com vocês ou com alguém da família de vocês? Já? Então, vocês conseguem pensar que Deus pode cuidar de nós nesses momentos? Vocês sabem disso? Que mesmo quando a gente está com dificuldade, Deus cuida da gente? E vocês sabem uma maneira que a gente pode fazer para que a gente possa chegar até Deus e que Ele fazer com que, não fazer com que Ele faça, mas com que Ele nos escute e nos ajude nesse momento? Hoje nós vamos aprender sobre uma coisa que a gente já vem falando sempre, a gente faz sempre, e da sua importância, tá? Mas para isso a gente vai ver uma história, tá? Nessa história tem vários personagens, aconteceu várias coisas. É um texto da Bíblia que é um pouco longo, então a tia preferiu hoje a gente não vai ler todo o texto, mas eu quero que quando acabar a aula, você junto com seu papai, a sua mamãe, o seu irmão, sente e lê esse texto para ver a história completa, tá bom? Ele é bem legal e bem interessante, acontece muitas coisas nele. Então, o tema da nossa aula de hoje é assim, a Igreja Unida. E o texto está lá em Atos, capítulo 2, do versículo 1 até o 19, tá? Esse texto conta a história, vamos lá, deixa eu tirar por aqui. Está aqui o texto, Atos 12, de 1 a 19. Esse texto conta a história de um acontecimento que aconteceu com o apóstolo Pedro, tá? Na época que aconteceu isso, deixa eu pôr aqui para vocês verem, reinava um rei chamado Herodes Agripa. Esse rei aí sentado, que a imagem está mostrando. Esse rei, ele, como outros naquela época, outras pessoas, eles não gostavam dos seguidores de Jesus, os cristãos. Então, ele começou a perseguir os cristãos naquela época, tá? Perseguir era assim, querer prender e querer matar mesmo os cristãos. Ele pegava aquelas pessoas que acreditavam em Jesus, porque os judeus não gostavam deles, e aí eles
pegava, mandava prender e mandava matar, como se eles fossem criminosos. Só por eles falarem de Jesus, imagina. Então, o rei Herodes, ele decidiu que ia perseguir os cristãos e queria matá-los. E ele começou com os líderes, tá? Então, no começo desse texto, quando vocês forem ver, vocês vão ver que fala que o rei Herodes, ele mandou, primeiramente, matar o apóstolo Tiago, tá? Então, tá aí, ele perseguiu os cristãos e mandou matar o apóstolo Tiago na frente das pessoas por espada. Então, Tiago não tinha feito nada de grave. O Tiago, sabe quem é o Tiago? É o irmão, não é o irmão de Jesus, é o irmão de João. Lembra da história? Pedro, Tiago e João, que eram pescadores? O Tiago é o irmão do João, tá? Então, ele mandou matar o apóstolo Tiago. O Tiago foi morto, tá? Pela espada. Ali o homem matando ele com a espada, né? E após isso, ele também mandou prender o apóstolo Pedro, para que ele fosse julgado e também fosse morto. Ele não prendeu Pedro para que ele ficasse preso lá e só guardado na cadeia. Ele prendeu para que ele fosse julgado e morto, porque isso aí agradaria os judeus, mostraria poder dele. Então, o apóstolo Pedro foi preso, tá? Havia uma fama de que sempre os apóstolos, seguidores de Jesus, eles conseguiam fugir da cadeia. Já aconteceu outras vezes, de serem presos e eles conseguiam escapar da cadeia de alguma forma. Então, por causa disso, o apóstolo Pedro, ele foi preso com muita segurança. Lá onde ele foi preso, tinham muitos guardas, e como se ele colocasse numa sala separada, e até chegar naquela sala, tinham vários guardas no caminho só aguardando ele. E no local onde ele estava preso, ele foi acorrentado a 2 soldados. Então, olha aqui na imagem que vai mostrar. O Pedro, ele ficou preso num lugar muito seguro para não conseguir escapar. Olha aí o Pedro acorrentado, e essas correntes, ele estava acorrentado também aos soldados. Esses 2 soldados, ele ficou preso nos soldados para que ele não fugisse. Então, ele ficou acorrentado aos soldados e lá fora tinha várias equipes de soldados para que ele não escapasse de jeito nenhum, tá? E isso se decorreu até o dia, na véspera, que é o dia anterior, que ele seria julgado para ser morto, tá? E o que foi que aconteceu, tia? Enquanto Pedro foi preso, tá? A igreja que Pedro era líder, né? Os cristãos que eram discípulos dele, que pertenciam àquela igreja, ficaram fazendo o quê? O que será que eles ficaram fazendo? Será que eles ficaram chorando, desesperados, querendo invadir e tirar ele lá de dentro? Vocês acham que eles fizeram isso? O que vocês acham que os irmãos da igreja fizeram enquanto Pedro havia sido preso? Vocês conseguem imaginar? O que a gente pode fazer quando a gente está numa dificuldade e precisa da ajuda de Deus? Hein? Vamos ver. O que foi que eles fizeram? Enquanto Pedro havia sido preso, a igreja orava, no texto fala, no versículo 5, que a igreja orava fervorosamente pela vida de Pedro. Então, eles se reuniram para orar pela vida de Pedro, e foi o que eles fizeram, pedir a Deus que Deus resolvesse aquela situação. Então, a igreja se reuniu e orou. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode orar, e Deus é todo poderoso, e Ele pode resolver essa situação se Ele quiser, né? Então, a igreja ficou orando enquanto Pedro estava preso. E aí aconteceu uma coisa incrível. No dia anterior da prisão de Pedro, enquanto ele dormia, Pedro não estava preocupado se ia ser morto. Pedro, ele buscava Deus, e ele sabia que Deus cuidava dele, e sabia que Deus faria a vontade dele, independente do que ele quisesse. Então, Pedro estava tão tranquilo, em vez de estar com medo que no outro dia ele seria morto, ele dormiu, descansou literalmente lá na prisão, lá preso com os acorrentados, e ele dormiu. A Bíblia fala que ele dormia. E vocês sabem o que foi que aconteceu enquanto ele dormia? Vai ver. Enquanto Pedro dormia, subitamente apareceu uma luz bem forte que iluminou a cela. Uma luz forte.
E o que era essa luz? Vocês imaginam? Essa luz tão forte que apareceu era um anjo. Então apareceu um anjo. E esse anjo, ele foi lá e bateu assim no ombro de Pedro e disse: acorda, Pedro. Acorda, Pedro. Pedro estava dormindo. O anjo acordou Pedro. Acordou Pedro. E ele se assustou, né? Achou que estava sonhando, tá? E o que foi que aconteceu? Ele acordou Pedro e de repente aquelas algemas que prendiam as mãos de Pedro se soltaram, foram soltas, tá? Então aí, ó, Pedro acordando, vendo o anjo e as algemas de repente soltaram das mãos dele. E o que foi que aconteceu em seguida? Em seguida, o anjo falou para Pedro: Pedro, vai depressa, calça tuas sandálias, veste a tua roupa e vamos comigo, me segue, vamos lá. E Pedro nem ficou meio confuso, estava dormindo. Imagine você estar dormindo, de repente alguém lhe acorda, vamos embora. E foi o que aconteceu. O anjo disse aí para Pedro, para ele calçar suas sandálias e vestir sua capa. A capa era a roupa que vestia por cima. E Pedro ficou achando lá que estava sonhando, mas fez tudo que o anjo mandou e o seguiu. E será o que foi que aconteceu? Será que os soldados acordaram? Será que ele conseguiu sair? O que é que vocês acham? Se foi Deus que mandou o anjo, vocês sabem o que foi que aconteceu? Pedro foi junto com o anjo e por onde ele passou, os soldados não perceberam que ele estava saindo. E eles passaram por... Lembra que a tia disse que tinha várias equipes de soldados? Eles passaram por todos os soldados. E no final da cadeia tinha uma porta. E a Bíblia fala que essa porta abriu sozinha, como se fosse uma porta automática do shopping, que abriu sozinha. Então ninguém abriu nada. A porta foi lá e se abriu. E Pedro saiu, estava livre na rua. Nesse momento que ele ficou livre, olha aí, o anjo de repente desapareceu, foi embora. Depois que o anjo livrou ele, foi embora. E aí Pedro percebeu que realmente estava acontecendo aquilo, que ele não estava sonhando, ele realmente estava livre. Deus fez um milagre. Deus livrou ele da cadeia e da morte sem que ninguém visse. Imagina, dentro da cadeia, o anjo foi lá e tirou ele de dentro. E foi Deus que mandou aquele anjo. Então, Deus ouviu a oração da igreja e livrou Pedro da morte naquele momento. E Pedro ficou livre. E ele ficou tão feliz. Vocês sabem para onde foi o primeiro lugar que ele foi quando ele ficou livre? Ele não podia ficar ali, senão iam pegar e prender ele de novo. Ele correu para a casa onde os irmãos estavam reunidos, na casa de Maria, que era mãe de João Marcos. E ele foi para aquela casa para contá-los tudo o que havia acontecido. Então ele chegou lá, bateu na porta e os irmãos não acreditavam que era ele, achavam que era outra pessoa. E quando eles viram Pedro, o que foi que aconteceu? Eles ficaram admirados porque eles estavam vendo Pedro e eles sabiam que Pedro estava preso. E aí então Pedro foi contar tudo o que Deus fez para livrá-lo da prisão. E depois que ele contou, que ele deu as orientações do que precisava ser feito, ele foi embora, ele teve que fugir, tá? Então, o que a gente aprende com essa lição hoje? A gente aprende que Deus está trabalhando e Ele escuta as nossas orações. Ele trabalha quando a igreja ora, quando a igreja busca, Deus escuta e Ele faz milagres, como Ele fez na vida de Pedro. A gente aprende que Jesus ele está ouvindo nossas orações, né? Mesmo que a dificuldade seja muito grande, como a de Pedro, que estava numa cadeia super protegida, Deus foi lá e fez um milagre. Ele respondeu à oração da igreja que não se desesperou e não abandonou, mas pelo contrário, orou naquele momento difícil. Então a gente tem que aprender com essa lição que a gente precisa orar a Deus quando a gente está com dificuldade. E outra coisa, tem que orar pelos outros, né? Porque a igreja não orou por ela, orou por Pedro. Então, a gente também tem que orar por aquelas pessoas que estão passando por necessidades. Então, a chave de tudo, a chave do relacionamento, da gente ter contato com Deus, é a oração. E Deus, sim, Ele continua fazendo milagres e Ele pode fazer qualquer coisa, inclusive tirar Pedro da cadeia. Imagina, uma cadeia de segurança máxima,
onde estava super vigiado, e Deus tirou ele de lá, abrindo todas as portas para que ele passasse sem acontecer nada de mal com ele. Então, ele responde às orações que a gente faz de acordo com a vontade dele. Se fosse da vontade que Pedro morresse, Deus permitiria, mas não era o momento. Deus ainda usou muito a vida de Pedro para pregar em outros lugares, para que outras pessoas conhecessem a Jesus. Então, ele livrou ele e a igreja orou por isso. E Deus respondeu às orações. Então, a gente tem que orar e buscar a Deus nos momentos de dificuldades. E também orar por aquelas pessoas que estão passando dificuldades. Pelo nosso tio, pelo nosso avô, pelos nossos pais, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão com problema com o trabalho, pelos nossos amigos da escola, pelos amigos que estão tristes, pelos amigos que estão com doenças, que os pais estão doentes. Sabia que tem muita gente que passa por problemas e às vezes a gente nem imagina que está passando. Então a gente tem que orar por eles, para que Deus possa fazer um milagre na vida deles. E Deus escuta as nossas orações, tá? Então essa é a nossa lição de hoje, que a gente aprenda a buscar a Deus e a orar sempre que a gente tiver uma necessidade, porque Deus, ele nos ouve nos momentos mais difíceis das nossas vidas, tá bom? Então, vamos orar, hein, galera? Não esqueça de orar, tem que orar todos os dias. Para continuar, a história foi essa. Vocês, quando acabar a aula, vão lá, vão sentar e, se não souber ler ainda, pede para o pai e para a mãe ler com vocês. E quem souber ler, vai lá lendo e vai lembrando da história, hein? Vai lembrar das imagens que a tia pôs, tá bom? Para continuar, a gente vai fazer o que agora? Vamos decorar o nosso versículo, é o versículo novo, tá? Então, vamos lá. A gente vai ler aqui. O versículo está lá em Romanos 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Que diz assim: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Facinho, hein? Vamos lá repetir de novo? Vamos lá? Será que vocês conseguem decorar essa semana esse versículo? Diz assim: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vendo? O que foi que Pedro foi fazer quando ele foi embora? Não foi se esconder, não, hein? Ele foi pregar em outro lugar para que outras pessoas conhecessem a Jesus. Então, a fé vem pela pregação. A gente tem que falar para as pessoas sobre Jesus, para que elas possam ser salvas por ele. Vamos lá ver. Será que vocês conseguem? A tia vai pôr aqui aos pouquinhos para a gente ver se vocês conseguem, hein? Vamos lá. Será que vocês lembram? A primeira parte. E assim... O que mais? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Será que vocês conseguem? Primeiro, e assim, a fé vem pelo quê? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Quero ver todo mundo decorando, hein? Anota aí, Romanos 10, 17, para decorar essa semana, tá bom? Antes da gente acabar, uma ideia. Que tal vocês fazerem com o papai e a mamãe um desenho ou uma oração por alguém que esteja passando por dificuldade, para que Deus possa responder essa oração? Que tal? Alguém está doente. Você vai lá, vai desenhar uma pessoa na cama, doentinha, e vai escrever uma oração. Faz como se fosse uma carta para Deus. Que tal escrever uma carta para Deus orando por aquela pessoa? Querido Deus, estou aqui para orar, pedir oração por tal pessoa que está doente, por tal pessoa que está passando dificuldade, ou sei lá, pelas pessoas que não têm casa, pelas crianças que não têm pais, que são órfãos, que o Senhor esteja cuidando delas, livrando do mal.
pelas pessoas que moram na rua, que estão passando fome, pelos que estão doentes nos hospitais, que estão com Covid, por outras doenças também. Eu quero pedir oração pelos meus avós e fazer uma carta para Deus, para você, uma carta de oração e orar por aquele pedido durante essa semana, que tal? E a gente faz a carta para não esquecer, entendeu? Você escreve lá e todo dia você vai lá ler aquela carta e pedir a Deus para que Ele responda aquele pedido. Que tal? Vamos fazer isso? Eu acho que vocês conseguem, hein? E agora, para encerrar, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje, que assistiu à aula, que espero que vocês tenham gostado. E leiam o texto lá em Atos, capítulo 12, do 1 até o 19, tá? Não esquece, eu quero que leiam agora, hein? E vamos orar, agradecendo a Deus por este momento, tá? Deus, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento que a gente aprendeu da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Bíblia e por nós podemos aprender, Deus, com essas histórias maravilhosas que tu continua cuidando de nós, que o Senhor pode fazer tudo que o Senhor quer nas nossas vidas. Que também a gente possa te buscar mais em oração, interceder por aqueles que estão com dificuldades. Que o Senhor nos ajude, Pai. Quando nós também estivermos com dificuldades, que a gente não esqueça que o Senhor está cuidando de nós. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa família, abençoa a nossa semana. Que o Senhor nos livre de todo o mal e cuide de todos nós. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Que seja uma igreja que sempre ore, que esteja unida em oração por aqueles que necessitam, Pai. Obrigado, Senhor, por cada criança que está aqui assistindo essa aula, que elas aprendam e coloquem no seu coração tudo que aprenderam neste dia. Abençoa seus pais e suas famílias, assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Boa semana. Até a próxima, hein? Espero vocês na próxima aula. Tchau.